Métrica, rimas, poesia, não entendo como gostaria. O poema como prosa, sem canto e melodia, só em acordes de viola, para animar a cantoria. Puxo para lá, para cá, risco, insisto, não dá. Tem pena do danado, meu verso, meu poema, de vê-lo afinal jogado às águas do meu Panema. Ritmo, métrica, musicalidade, beleza, rimas, expressividade, mais esforço, que jeito! Verso bonito e bem feito terá, pois, o dedo da vocação. Depois de uma semana festejada, moderna, muito comentada, clássico jeito de louvar meu belo soneto, coitado, logo teve que se mudar, depressa foi desprezado. Alexandrino, capricho, primor, pureza, parnasiano, cadência, fulgor, beleza. O verso livre de mansinho foi ficando, tudo desapareceu, é somente passado. Que pena, o poeta ficou sonhando, o meu poema a água levou, foi levado. Maceió, janeiro de 2013. Com esse poema, o Panema levou meus versos, de Djalma de Melo Carvalho, no seu livro O Calor do Sertão. Nós abrimos o programa de hoje, querido. Muito obrigado, mais uma vez, aceitar nosso convite e estar aqui conosco, falando da sua obra. Esta é a 12ª. 12ª. Muito bem. Então, aí, abrindo o poema, o livro aqui, peguei esse poema e tal, e disse o poema, apesar de ser um livro de crônica, né? Verdade. Como é que foi? De crônica, veja bem, esse de crônica aqui, outras crônicas você fez em outros livros e tal? Sim, foram 12 livros, somente um, parece que o quinto, na ordem, parece que o quinto, foi de contos. Eu contei 20 histórias curtas, coisas que se passaram na minha cidade, em Santana do Ipanema, e eu resolvi passar para o livro em forma de contos. Se alguém quiser aproveitar para fazer um teatro, para fazer uma novela, tem muita coisa por ali. Modestamente, mas tem. E o resto são crônicas. Crônica, como disse o nosso escritor aqui de Alagoas, que crônica é crônica. Crônica é crônica. O que é crônica? Crônica é ensaio. Crônica pode ser um conto. Crônica pode ser uma novela. É só estender um pouquinho da crônica, passar para um conto e depois vai para a novela. Mas crônica é o quê? É o espelho do presente, é o espelho do que se foi, que se passou, é o espelho do cotidiano. Uhum. Você sente muita vontade, né, em escrever crônica, né? Eu gosto de escrever crônica, porque eu vou sempre lembrando, recordando alguma coisa do passado. O que aconteceu comigo como criança, o que aconteceu comigo como trabalhador, como balconista de Santana do Ipanema, como servidor público. E a maioria das crônicas que eu tenho conta um pedaço de história de Santana do Ipanema, retalhos de história de Santana do Ipanema, e eu aproveito também muitas delas que eu trato também da minha vida como bancário do Banco do Brasil. E, rapaz, como tem um manancial de histórias, de assuntos. Então, eu vou passando, que eu vou me lembrando, eu vou passando para um livro e vou juntando até que completa o livro Crônicas. Quem quiser, futuramente, ver a história de Santana do Ipanema, ver a história da minha cidade, é só folhear as minhas crônicas, que tem pedaços, que tem retalhos da história de Santana do Ipanema. Uhum. Você tem um livro específico falando sobre Santana do Ipanema, só sobre Santana? Eu tenho o primeiro livro, chama-se Festas de Santana. É um livro com 200 e tantas páginas, 252 páginas. Eu sigo
a minha inspiração, que foi Oscar Silva, um dos escritores antigos de Santana do Ipanema, que ele começou a fazer crônicas e era um mestre em crônica. Ele fazia crônicas e depois terminou com um romance Água do Ipanema, um romance muito denso e conta aqueles personagens da vida de Santana do Ipanema. Então, especificamente Santana do Ipanema, não, mas eu conto a história de Santana do Ipanema, quando ela nasceu, quando ela foi fundada, quem fundou, e eu vou contando a história, porque os pósteros, os que vieram depois, precisam de um guia, precisam de um caminho, e eu fiz esse caminho, modestamente, mas fiz. Uhum. E esse livro, onde se encontra, quem quiser? Esse livro eu estou preparando uma segunda edição, porque ele está esgotado. Eu devo ter um ou dois de reserva em casa. Já me pediram muitas pessoas, faça uma segunda edição desse livro. E eu, após esse livro daqui, eu vou trabalhar nele. Vou começar a digitar direitinho, vou corrigir algumas coisas, porque algumas pessoas de Santana do Ipanema, alguns escritores da terra que conheciam Santana do Ipanema profundamente, fizeram algumas restrições, em datas, em nomes, e eu vou fazer essa segunda edição, se Deus quiser. Eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, ele deve estar pronto. Mas eu pensei, quando eu fiz esse livro, eu pensei em não fazer mais nenhum, porque eu reuni tudo, 262 páginas, parece-me. Então, eu digo, vou contar tudo. Mas, na verdade, eu sempre digo que escrever é como coçar. Uhum. Quanto mais você coça, mais tem vontade de coçar. E eu comecei a me estender, e a coisa chegou a esse ponto de o 12º livro de crônicas. De modo que eu faço isso com muito prazer, com muita vontade. Sou aposentado, não tenho muito trabalho a fazer, então eu escrevo e consigo administrar a ociosidade, escrevendo crônicas. O livro você vai lançar lá no Marcial Hotel. Aqui está o convite, né, do livro. Isso, inclusive, a renda será revertida para o Lions Clubes, não é? Aqui está o convite. E essa obra você vai destinar para o pessoal do Lions Clubes e tal? Não, não é. Essa obra vai... o Lions aí entrou como uma gentileza, ele entrou como uma disponibilidade. Eu achei por bem, o nome que eu pertenço a Lions, eu achei por bem que o convite fosse feito pelo Lions para a comunidade, mesmo porque tem uma ação beneficente dentro desse lançamento de livro. A PALA. A PALA, Associação de Amigos... dos pais e amigos leucêmicos, né? de Alagoas. Essa PALA, ela vive de doações, de ações desse tipo beneficente. Como eu já tenho um propósito, de fazer, não cobrar nada de livro para mim, o ano passado eu fiz a mesma coisa em Santana do Ipanema. Eu fiz um lançamento de livro em Santana do Ipanema, vendi lá 100 livros lá na solenidade, e todo o valor eu destinei à Casa São Vicente de Paula, que é uma casa que abriga velhinhos da cidade. Até o meu presidente da casa disse: "Ô, Djalma, mas eu que gostei que você fez isso aí, porque eu estou com o 13º salário das cuidadoras atrasado. Então, eu aproveitei e vou pagar." Então, eu já tinha feito essa ação beneficente e agora por diante eu tenho vontade de fazer assim, né? Porque não me custa nada fazer essa ação, mesmo porque eu pertenço a Lions. E eu aproveitei o nome de Lions e através da disponibilidade da Luciana de Melo Jardim, Mota, ela se dispôs a fazer esse convite. Ela exerce uma função importante aqui no estado de Alagoas, que o Lions pertence ao Lions do distrito LA3, que são 3 estados: Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, ela é a autoridade maior após o governador aqui em Alagoas, presidente de região. Aí tem presidente de divisão e tal, tudo. Ela é presidente de região em Alagoas. Tem uma região em Sergipe, região em Pernambuco. Então, ela é a presidente de região daqui de Alagoas, a autoridade maior em Lions, depois do governador, claro. Essa aí. E ela se dispôs, gentilmente,
assinar esses convites e fazer esses convites. Porque faz parte do destino, da destinação do Clube de Lages, que é um prestador de serviço. Uhum. Então, dia 20 de fevereiro... 20 de fevereiro, às 20 horas, no Marcel Marotel, ali no salão principal do Marcel Marotel, temos o coquetel, temos o Zailton tocando Zailton Sarmento, grande músico, muito meu amigo, estará lá com o instrumental dele. Uhum. E possivelmente nós temos também a nossa cantora de Alagoas, que é Madalena Oliveira. Madalena Oliveira, grande intérprete. E vai ajudar a gente no do coquetel, ela vai ficar lá cantando e a gente girando no coquetel. Claro que você já se dispôs a colaborar com a campanha. Sim, você vai participar da solenidade. Muita honra, muito prazer. A capa desse livro, quem foi que... Esse é um artista alagoano chamado Jorge Santos. Jorge Santos. Esse rapaz é um designer aqui de Alagoas, um rapaz de muito valor. Ele parece que ele mora em Marechal Deodoro e trabalha, é funcionário do SESMAC, aqui em Alagoas. Naquela parte de comunicação, ele trabalha lá nesse setor. Uhum. São 10 livros que ele faz a capa para mim. É um artista. É você, bastante você, dá um mote e ele faz a capa. Uhum. Esse aqui é Calor do Sertão. Ele diz, como é que eu quero? Ele diz, Calor do Sertão. O que é calor do sertão? É o calor atmosférico, é o calor que nós sentimos, mas também é o calor humano, é a hospitalidade sertaneja, o sertanejo de Santana do Ipanema, muito aberto, abraça todo mundo. Então, o calor do sertão. Tem a metáfora aí, junto de tudo por aí, né? Uhum. Vai tudo nessa metáfora aí. Uhum. Aqui você tem uma crônica, A Fanfarra do Diretor. Essa daí é engraçada. O que retrata ela? Esse é o seguinte, esse personagem aí, foi o doutor, é um juiz de direito, que vê se a fanfarra, vê aí o nome dele, que eu até esqueci agora. Bom, é Valdir Cagé, ele? Não. É o juiz que tinha, o juiz Santana do Ipanema, o juiz Santana do Ipanema, foi diretor do colégio. Esse juiz, ele foi juiz da cidade e ele se engajou... É o Francisco Pinheiro Tavares. Tavarinho, exatamente. Ele se engajou nos problemas da cidade comunitários, além de juiz de direito e de magistrado, ele morava na cidade e ele foi diretor desse ginásio Santana. Uhum. E ele queria fazer uma banda fanfarra. E, na verdade, ele convidou essa liderança, Valdir Cagé, que era a liderança dos colegas lá, e ele, muito jeitoso, muito sabido, e convidou aqueles colegas mais peraltas do colégio para ajudar para fazer a fanfarra, para bater, para ser músico, para serem músicos da fanfarra. Mas ele chamou os piores colegas dele, os peraltas, os traquinas mesmo, né? Quando ele chegou com a relação para o juiz assim, doutor, está aqui a relação. Quando o juiz disse, esse não, eu não queria. E tem outras coisas maravilhosas aqui, né? Essa, por exemplo, a Menina do Passo, enfim. Daqui a pouco a gente vai comentar um por um, quer dizer, claro, não todos do livro, mas algumas crônicas daqui. Pois não, muito prazer. O Alberto e Aldemar Paiva, duas figuras maravilhosas de Alagoas, rapaz. Duas figuras maravilhosas. Aldemar Paiva é um artista extraordinário. Na PRA8, né, de Pernambuco. Pernambuco, você é meu, né? Que ele fazia esse programa para o Nordeste todo. Um alagoano. Como o Alberto Paiva trabalhou em Santana do Ipanema, ele às vezes direcionava o programa para Santana do Ipanema. Dizia, Alberto, Santana do Ipanema, Alagoas. E ele sempre registrava. Eu não sabia disso. Ele sempre registrava. E levava artistas para Santana do Ipanema. Eu me lembro bem que ele levou um conjunto de violinos, tocou lá no Tênis Clube Santanense, né? Sim. Ele era um artista. E eu gostava muito dele, do Alberto. E o Aldemar também você o conheceu? Eu conheci o Aldemar Paiva, ele aqui, em diversas oportunidades aqui na Fênix, ele recitando na Fênix. Gostaria que depois do nosso intervalo a gente continuasse com essa conversa, inclusive sobre o Aldemar Paiva, que é fantástico. Fantástico. Já a gente retorna
depois do nosso intervalo, conversando com o escritor Djalma de Melo Carvalho. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Retornando então o programa Café com Poesia, conversando com o escritor Djalma de Melo Carvalho, meu amigo e uma pessoa de extremo talento, da nossa querida cidade de Santana de Ipanema. E a gente estava conversando sobre o Aldemar Paiva e o irmão dele, né? Então, e como é que você conheceu o irmão Alberto, né? O Alberto foi meu colega de banco do Brasil. Ele trabalhou em Santana de Ipanema na segunda década de 1950. Ele foi quase que um dos fundadores de Santana de Ipanema. Ele foi quem fundou a ABB de Santana de Ipanema, em 1957, se não me engano, 57. Ele fundou a ABB. E ele reunia muitos amigos na ABB e tocava violão. Era um boêmio, era um homem educado, finíssimo, né, finíssimo, e era um boêmio. E eu nunca esqueci do bordão que ele tinha, que eu pensava que era uma coisa diferente, né? Ele dizia assim, vamos como é que ele diz? Vamos opilar. E eu pensei que ele dizia assim, vamos alpilar a cidade do Pilar. Ele não tinha nada a ver com pilar, né? Tinha que desopilar o fígado, opilar. Vamos opilar, era bebê já. E Aldemar andou por lá também? O Aldemar, ele não andou, ele andou por lá. Ele levou um conjunto de violinos a Santana de Ipanema, eu me lembro muito bem, numa manhã lá de sábado, foi domingo, no Tênis Clube Santanense, ele levou artistas tocando violino e ele levou. E eu conheci o Aldemar Paiva aqui em Maceió, ele declamando na Fênix. Ele era um artista, eu falava muito bem, e eu era um grande admirador dele. De modo que quando faleceu o Alberto, eu fiz uma crônica e publiquei na Gazeta de Alagoas. E ele tomou conhecimento dessa crônica e me fez uma carta muito bonita, por sinal eu transcrevo essa carta aí, nessa crônica aí, do Aldemar, agradecendo, contando a história dele e agradecendo a minha crônica que eu fiz, homenageando o Alberto. O Alberto, né? Tem uma aqui que você fala aqui. Costumo chamá-la carinhosamente de Menina do Paço. Hoje, ela completa 70 anos de idade e celebra seu aniversário natalício com festa em alto estilo, cercada do carinho de familiares e de amigos, também destinatária de homenagens várias. Rosineide Lins nasceu em Paço de Camaragibe, cidade do litoral norte de Alagoas, terra natal de alagoanos ilustres como Aurélio Buarque de Holanda, Fernandes Lima, Ambrósio Lira, Messias de Gusmão, entre outros. Ela também é alagoana ilustre, a julgar pela vitoriosa carreira profissional que completa a sua admirável biografia. Mulher de uma vida e muitas lutas, guerreira, atuante, sindicalista, filiada a partido político, de trabalho honrado e mãe de família exemplar. Também é sócia honorária da Academia Maceuense de Letras. Para alinhavar esta crônica, fui buscar
a lapidar frase de Cora Coralina, poetisa e escritora de Goiás, que disse: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Muito bem. Verdade. Essa senhora daí é a minha esposa. Sim. É a minha esposa, Rosneide Lins, é minha esposa. E, verdade, eu tenho uma vida muito bonita. Realmente foi uma mulher trabalhadora, lutadora. Foi secretária de Estado 3 vezes, secretária de Educação e mais 2 secretarias que ele assumiu. Foi chefe de gabinete da reitoria da universidade, foi professor da universidade, foi chefe de departamento. De modo que ela mereceu essa homenagem aí que eu fiz com essa crônica. Aí coloquei a menina do Passo. Ela nasceu de Passo Camaragibe e ela foi, ao mesmo tempo, irmã de mais 9 irmãos e, ao mesmo tempo, mãe. Porque houve um desenlace da família e ela ficou tomando conta dos irmãos. Ela foi quem criou os irmãos. Tanto é que os irmãos têm um carinho muito grande para com ela, porque realmente ela foi uma mãe para os irmãos. E ela é uma referência da família, pela vitória que ela teve, pelo trabalho honrado que ela exerceu profissionalmente. Saiu daqui de Maceió e foi ensinar em Barra de Santo Antônio, atravessando aquela ponte de canoa, aquele largo de canoa, e trabalhou tudo com concurso, fez muita aula, prestou, como é que diz, ensinou a muita gente de luxo daqui da cidade de Maceió. Ela, nas horas vagas, ensinava particular, para ajudar a sobreviver, né? De modo que ela tem uma história muito bonita, a biografia dela é muito bonita. Tanto é que eu me entusiasmei e fiz essa justa homenagem a ela, coloquei o título A Menina do Passo. Do Passo. E ela se sente muito honrada quando lê essa crônica daí. E você coloca aqui: finalizando, ainda recorro à sabedoria de Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Com certeza. Sabedoria, né? Sabedoria. Essa mulher de Goiás, essa poetisa de Goiás, já idosa e se tornou uma poetisa de grande valor neste país, né? E o que é isso aqui? Bebedor Flex. Eu tenho mania de ir aos restaurantes e sempre converso com minha mulher. Mas você conversa muito com o garçom. Mas eu sempre pergunto o nome do garçom, de onde ele é, essa coisa. E faço sempre amizades com os garçons, né? Aí eu vou chegando nesse restaurante aí e ele me ofereceu uma cachaçinha. Aí já trouxe aquela gentilmente, aqui a sua cachaçinha aqui, um copo de cachaça. Aí eu digo, olha, eu não tomo cachaça, eu tomo vinho, eu posso tomar um uísque, mas não tomo cachaça, porque eu posso tomar uma cachaçinha com caju, uma coisa assim, mais rapidinha, mas eu não gosto de cachaça. Ele disse que, então você toma vinho, uísque e cachaça. Então é um bebedor flex. É interessante aqui. Colega gozador poliglota. Também outro, né? Esse aí foi meu professor de português, esse aí. Era meu colega, Jason Calheiros Pinto. Esse rapaz aí foi meu colega. Eu trabalhei, ele foi colega 2 vezes comigo. Eu conheci em Palmeira dos Índios, eu trabalho em Santana, ele trabalha em Palmeira dos Índios. Mas ele era um sujeito estudioso, conhecia profundamente o nosso idioma. Tanto é que o José Maria de Mello disse que o Jason é um dos colegas que sabe perfeitamente colocar a vírgula no seu devido lugar. E ele conhecia muito bem português, essas filigranas de português, essas figuras de linguagem, ele sabia tudo direitinho e tal. E ele era gozador. Ele era quem criava os trotes para os novatos. Aliás, o trote do Banco do Brasil, ele tinha uma função educativa. Né? Ele levava, o colega levava o trote, mas ele já se preparava para não levar nunca um trote incorrer no erro daquele. Né? Ele brincava muito, fazia trote. Né? Tanto é que em Palmeira dos Índios ele fez um trote famosíssimo. Em Palmeira dos Índios,
ou em Palmeiras dos Índios, ou foi não, foi em Recife. Esse trote, vou dizer muito rapidinho, ele é alagoano, e lá ele tinha um colega que não gostava muito de Alagoas, ficava tirando muita onda com Alagoas, porque alagoano, terra não sei de quem e tal, de pistola, aquele negócio todo dele e tal. Aí ele disse, não, rapaz, Alagoas é uma terra de pessoas ilustres, de Graciliano Ramos, sai do sertão, né? E um dia ele disse, olha, eu recebi uma carta, esse colega dele lá, eu recebi uma carta de Madrid, foi de uma cidade de Madrid, foi Salamanca, por aí, pedindo um livro que eu tô fazendo, ele está fazendo lá um trabalho, um doutorado lá na Espanha, e queria um livro de um grande alagoano aqui, de Alagoas, um alagoano. Aí o livro era pedindo essa obra desse autor, que eu agora esqueci o nome. O livro era escrito em espanhol. E assinado por Juan Manzana. Juan Manzana, essa pessoa que pedia esse colega dele um livro daqui desse alagoano, famoso jurista alagoano, se chamava Juan Manzana. Mas não era essa carta era falsa, não existia essa carta. O Jason fez a carta, botou no correio, endereçou para o colega, fazendo essa carta, tinha assinado. Mas o Jason, como é que você conseguiu Juan Manzana? Ele disse, eu saí aqui do banco, encontrei uma caixa de maçã na porta do banco, tem manzana, maçã e maçã. Aí tem um aqui, Nau Catarineta, Natal e Presépio. O santanense que se interessa pela literatura de autores nativos, sobretudo pela leitura dos contos do conterrâneo Breno Accioli, sabe que João Urso, seu primeiro livro de ficção no gênero, foi publicado em 1944. Naquela época, a crítica nacional, por intermédio da própria editora do livro, assim se manifestou como se lê na última capa. Contos que devassam as camadas abissais da alma humana. O Breno Accioli foi um escritor fantástico. Foi um genial contista. Ele é um genial contista universal. Esse rapaz, ele era médico e ele tinha um problema mental. Ele tinha um problema mental. E ele era um gênio em escrever contos. E todos os contos dele tinham, que ele acabou de dizer aí, tinha coisas abissais, mesmo coisas assim da alma, né? Coisas de transtorno da alma. Sempre tinha uma loucura nos contos dele. João Urso, por exemplo, espetacular. Então, ele praticamente foi o primeiro autor alagoano de Santana do Ipanema a publicar livros. Depois veio Oscar Silva, Fernando Nepomuceno Filho, veio Aguinaldo Nepomuceno e vieram outros. Eu cheguei muito tempo depois. De modo que eu recebi em Santana do Ipanema uma comenda chamada Breno Accioli. Breno Accioli é uma homenagem muito bonita, porque realmente esse contista, ele tem muitas obras publicadas. E a crítica brasileira foi muito positiva analisando os trabalhos dele. Querido Djalma, prazer, sempre uma honra recebê-lo aqui no programa Café com Poesia. Retornará mais vezes. Aqui fica o convite para no dia 20 de fevereiro, às 20 horas, lá no Maceió Mar Hotel, o lançamento do livro O Calor do Sertão. E nós nos encontraremos no próximo programa. Até o nosso próximo encontro.